Queridos irmãos, amigos e estudantes da Bíblia, sejam muito bem-vindos a esta preparação estendida da reunião de meio de semana. Nesta semana vamos preparar a programação de 10 a 16 de agosto de 2026. A leitura bíblica está em Jeremias capítulos 24 e 25. Esta versão foi preparada para ser estudada com calma, então fique à vontade para pausar o vídeo quando uma ideia for útil. Você pode parar para escrever uma resposta, preparar uma joia espiritual ou adaptar uma designação ao seu próprio jeito de falar. Também nos anima a saber de onde você está acompanhando e qual texto desta semana fortaleceu mais a sua fé. Se durante o estudo você encontrar uma ideia que toque seu coração, anote. Talvez essa ideia sirva para um comentário na reunião, para animar alguém ou para deixar uma joia breve nos comentários. Às vezes uma resposta simples, dita com fé, ajuda outros a se preparar melhor. Nesta semana aparece uma ideia muito clara: Jeová distingue entre os que se deixam moldar e os que rejeitam a correção dele. Os figos bons representam pessoas que, mesmo passando por disciplina, reagiram bem e voltaram para Jeová. Os figos ruins representam os que continuaram desobedientes e não se arrependeram. Em tesouros, vamos ver por que alguns figos eram bons e outros eram ruins. Em joias espirituais, vamos responder à pergunta principal e desenvolver 10 joias. Em Faça Seu Melhor no Ministério, prepararemos demonstrações e situações práticas para o serviço de campo. Em nossa vida cristã, falaremos sobre como aproveitar a parte necessidades locais. E no estudo bíblico de congregação vamos resumir o capítulo 3 sobre Abraão e responder as perguntas principais. A meta é chegar à reunião com o coração preparado e com vontade de participar. Entramos agora em Tesouros da Palavra de Deus. Tema: por que alguns figos eram bons e outros eram ruins? A visão de Jeremias nos ajuda a entender que Jeová não olha apenas para a situação externa, mas para a resposta do coração. Em Jeremias capítulo 24, versículos 1 e 2, Jeová mostra a Jeremias 2 cestas de figos diante do templo. Uma cesta tinha figos muito bons, iguais a figos temporãos. A outra tinha figos tão ruins que nem podiam ser comidos. Em Jeremias capítulo 24, versículo 3, Jeová pergunta a Jeremias o que ele estava vendo. Jeremias responde que os figos bons eram muito bons e os ruins eram muito ruins. Jeová usa essa imagem simples para ensinar uma lição espiritual muito profunda. O primeiro ponto do esboço diz que os judeus em Babilônia que escutaram a Jeová eram como figos bons. Em Jeremias capítulo 24, versículos 5 a 7, Jeová diz que consideraria bons os exilados de Judá. Ele promete manter seus olhos neles para o bem deles e fazê-los voltar. Eles não eram bons porque o exílio fosse confortável ou porque não tivessem sofrido. Eram bons porque reagiram bem à disciplina de Jeová. O coração deles podia ser ensinado, corrigido e trazido de volta para Jeová. Em Jeremias capítulo 24, versículo 7, Jeová promete dar a eles um coração capaz de conhecê-lo. Essa é uma ideia preciosa. Jeová não queria apenas levá-los de volta para uma terra, mas ajudá-los a voltar para ele. O retorno físico precisava vir acompanhado de um retorno espiritual. O segundo ponto do esboço fala dos judeus desobedientes que não se arrependeram. Em Jeremias capítulo 24, versículos 8 a 10, Jeová os compara com figos tão ruins que nem podiam ser comidos. Eles representavam Zedequias, seus príncipes, o restante de Jerusalém e os que foram morar no Egito. Eles não eram ruins simplesmente por estarem numa situação difícil. Eram ruins porque continuavam desobedientes e rejeitavam a mensagem de Jeová. O problema não era o lugar onde estavam, era a condição espiritual do coração. Os figos bons aceitaram a disciplina e podiam ser recuperados. Os figos ruins resistiram à correção e não se arrependeram. Isso nos ensina que o que nos torna valiosos para Jeová é um coração humilde e disposto a mudar. O terceiro ponto diz que os cristãos podem ser como figos bons se fizerem uma autoanálise honesta. Isso significa perguntar com sinceridade: o que Jeová vê no meu coração? E,
Se descobrirmos algo que precisa ser corrigido, não endurecer o coração, mas fazer os ajustes necessários. Uma autoanálise honesta não é olhar para nós mesmos para ficar desanimados. É nos examinar com a ajuda da Bíblia para melhorar nossa amizade com Jeová. O objetivo não é sentir culpa sem saída, mas permitir que Jeová nos ajude a produzir fruto bom. Às vezes o ajuste necessário pode ser abandonar uma atitude, corrigir um costume ou fortalecer um hábito espiritual. Também pode ser aceitar um conselho que, no começo, nos custa. Se reagirmos com humildade, podemos ser como figos bons para Jeová. Jeremias capítulo 25 mostra que Jeová falou vez após vez, mas muitos não quiseram escutar. Em Jeremias capítulo 25, versículos 3 e 4, Jeremias diz que falou durante 23 anos e que Jeová enviou profetas vez após vez. A paciência de Jeová foi grande, mas a resposta do povo foi muito ruim. Em Jeremias capítulo 25, versículo 5, a mensagem era clara: recuem do seu mau caminho e das suas más ações. Jeová não queria castigar por castigar. Ele dava oportunidades para o povo mudar e continuar vivendo. Um comentário poderia ser: fico impressionado que os figos bons não representam pessoas perfeitas, mas pessoas que reagiram bem à disciplina de Jeová. Isso me ensina que Jeová valoriza muito um coração humilde e disposto a mudar. Também poderíamos dizer: Jeremias capítulo 24 me ajuda a fazer uma autoanálise. Eu aceito a correção de Jeová ou resisto a ela? Se eu permitir que Jeová me corrija, posso me tornar como um figo bom aos olhos dele. A visão dos figos nos ensina que Jeová vê além das aparências. Os figos bons foram os que se deixaram corrigir e voltaram para Jeová de todo o coração. Os figos ruins foram os que rejeitaram a correção e continuaram na desobediência. Passamos agora para as joias espirituais. Vamos responder a pergunta principal e depois veremos exatamente 10 joias espirituais de Jeremias capítulos 24 e 25. Cada joia terá explicação, por que gostei dela e aplicação prática. A pergunta é: Jeremias capítulo 25, versículos 8, 9 e 12. O rei de Babilônia agiu como servo de Jeová ao executar o julgamento contra o povo de Deus. Então, por que Jeová puniu Babilônia por isso? Em Jeremias capítulo 25, versículos 8 e 9, Jeová diz que convocaria o rei Nabucodonosor de Babilônia, a quem chama de meu servo. Isso significa que Babilônia seria usada como instrumento para executar a sentença de Jeová contra Judá e as nações ao redor. Mas ser usada por Jeová não tornava a Babilônia inocente. Em Jeremias capítulo 25, versículo 12, Jeová diz que, quando se completassem 70 anos, ajustaria contas com o rei de Babilônia e aquela nação por causa dos seus erros. Babilônia foi responsável por sua própria maldade, orgulho, violência e idolatria. Jeová a usou dentro do seu propósito, mas depois a julgou por seus próprios pecados. Poderíamos responder assim: Jeová usou Babilônia como instrumento para disciplinar Judá, mas Babilônia continuava responsável por suas próprias ações. Por isso, depois dos 70 anos, Jeová ajustou contas com ela por seus erros e pela forma arrogante e cruel como agiu. A aplicação é que Jeová sempre age com justiça. Ele pode permitir que certos governos ou pessoas cumpram um papel no seu propósito, mas isso não significa que aprove toda a conduta deles. Ninguém fica fora da responsabilidade moral diante de Jeová. Uma cesta tinha figos muito bons e a outra tinha figos tão ruins que nem podiam ser comidos. Gosto dessa joia porque Jeová usa uma imagem simples para explicar uma realidade espiritual profunda. Aplicação: posso me perguntar que tipo de fruto estou produzindo diante de Jeová? A joia nos ensina que Jeová distingue entre aparência e condição espiritual. Duas cestas estavam diante do templo, mas não tinham a mesma qualidade. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante.
Jeová diz que consideraria bons os exilados de Judá. Gosto dessa joia porque mostra que uma situação difícil não significa necessariamente desaprovação definitiva de Jeová. Aplicação: quando Jeová permite disciplina, posso vê-la como uma oportunidade para voltar a Ele. Os exilados pareciam estar em pior situação, mas Jeová via neles possibilidades de recuperação espiritual. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová diz: manterei meus olhos neles para o seu bem. Essa joia me consola porque mostra que Jeová observa seus servos com a intenção de ajudá-los. Aplicação: se estou passando por uma prova, posso lembrar que Jeová não me perde de vista. Os olhos de Jeová não apenas detectam erros, também procuram oportunidades para cuidar, reconstruir e plantar. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová promete dar a eles um coração capaz de conhecê-lo. Gosto porque mostra que Jeová não quer apenas obediência externa, mas uma relação profunda com ele. Aplicação: posso pedir a Jeová que molde meu coração para conhecê-lo melhor. Conhecer a Jeová não é apenas aprender informações, é desenvolver um coração que o reconhece, o ama e volta a ele completamente. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová diz: eles se tornarão o meu povo, e eu me tornarei o seu Deus. Essa joia mostra o desejo de Jeová de restaurar uma relação próxima com seu povo. Aplicação: Jeová não procura nos afastar, ele quer que voltemos para ele de todo o coração. Mesmo depois de disciplina, Jeová oferece pertencimento, proximidade e restauração espiritual. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová compara os desobedientes com figos ruins que não podiam ser comidos. O que me chama a atenção é que o problema não era o lugar onde estavam, mas a falta de arrependimento. Aplicação: não basta estar perto de arranjos espirituais, preciso ter um coração obediente. Alguns ficaram em Jerusalém e outros foram para o Egito, mas o que definia sua condição era sua atitude para com Jeová. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeremias diz que durante 23 anos falou vez após vez. Essa joia me impressiona porque mostra a paciência de Jeová e a perseverança de Jeremias. Aplicação: não devo me cansar de dar testemunho mesmo que alguns não escutem. Jeová não falou apenas uma vez, deu oportunidades repetidas. Isso revela paciência e misericórdia. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová enviou seus profetas vez após vez, mas o povo não prestou atenção. Gosto porque mostra que Jeová adverte antes de agir. Aplicação: quando recebo o conselho bíblico, devo escutar logo, e não esperar consequências dolorosas. O texto também ensina que a falta de atenção espiritual pode se tornar um costume perigoso. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. A mensagem era: recuem do seu mau caminho e das suas más ações. Gosto dessa joia porque Jeová foi claro e direto. Aplicação: arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza, envolve abandonar o mau caminho. Jeová não pediu algo impossível, pediu que cada um fizesse mudanças concretas. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve.
Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Jeová anunciou 70 anos de servidão à Babilônia e depois ajustaria contas com Babilônia. Gosto porque mostra que Jeová controla os tempos e age com justiça. Aplicação: posso confiar que Jeová sabe quando permitir algo e quando pôr fim a isso. Nada escapa do cronograma de Jeová. Sua paciência não significa indiferença, e seu julgamento chega no momento certo. Um comentário para a reunião pode mencionar o texto, explicar que qualidade de Jeová aparece e acrescentar uma aplicação breve. Assim a joia fica clara, pessoal e edificante. Se várias joias chamarem sua atenção, escolha uma que você consiga explicar com naturalidade. Uma boa joia não precisa ser longa. Pode ter 3 partes: o texto, o que ele ensina sobre Jeová e como eu aplico. Essas joias mostram um Jeová paciente, justo e disposto a restaurar. Também nos lembram que o arrependimento verdadeiro se vê em mudanças reais. Se deixarmos essas ideias nos moldar, poderemos ser como figos bons para Jeová. Agora chegamos à leitura da Bíblia. A porção designada é Jeremias capítulo 24, versículos 1 a 10. A lição é a lição 5, então queremos ler com exatidão, clareza e sentido. Então Jeová me mostrou 2 cestas de figos postas diante do templo de Jeová. Isso aconteceu depois de Nabucodonosor, rei de Babilônia, ter levado para o exílio Jecônias, filho de Jeoiaquim e rei de Judá, junto com os príncipes de Judá, os artesãos e os trabalhadores em metal. Uma cesta tinha figos muito bons, iguais a figos temporãos, mas a outra cesta tinha figos muito ruins, tão ruins que nem podiam ser comidos. Então Jeová me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, mas os ruins são muito ruins, tão ruins que nem podem ser comidos. Então recebi a seguinte palavra de Jeová: assim como esses figos bons, considerarei bons os exilados de Judá. Manterei meus olhos neles para o seu bem e os farei voltar a esta terra. Vou edificá-los, e não os derrubarei, vou plantá-los, e não os arrancarei. E vou dar-lhes um coração capaz de me conhecer, de saber que eu sou Jeová. Eles se tornarão o meu povo, e eu me tornarei o seu Deus, pois eles voltarão a mim de todo o coração. Mas, quanto aos figos ruins, que são tão ruins que nem podem ser comidos, assim considerarei Zedequias, rei de Judá, seus príncipes, o restante de Jerusalém e os que foram morar no Egito. Farei deles um motivo de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, alvo de insultos, assunto de provérbios, motivo de zombaria e exemplo de maldição. E vou enviar contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Esta leitura tem uma comparação muito visual: 2 cestas de figos. Convém ler de modo claro para que o auditório perceba o contraste entre os figos bons e os figos ruins. A voz pode mudar levemente quando se lê a promessa de restauração e quando se lê o julgamento contra os figos ruins. A lição 5 nos lembra da importância de ler com exatidão. Nesta leitura nomes, frases longas e contrastes que precisam ser pronunciados com cuidado. Se fizermos pausas nos lugares certos, a mensagem será entendida muito melhor. Uma pausa depois de figos muito bons e outra depois de figos muito ruins ajuda a marcar o contraste. Outra pausa depois de voltarão a mim de todo o coração permite que a promessa de Jeová toque o auditório. A leitura deve soar séria, mas também cheia de esperança. Entramos agora em Faça Seu Melhor no Ministério. Vamos preparar 3 designações, iniciando conversas, cultivando o interesse e fazendo discípulos. A ideia é que soem naturais, como apresentações reais no salão do reino. Designação: de casa em casa. Comece falando sobre um assunto atual, depois, mude para um assunto que pareça interessar mais a pessoa. A lição 2.5 nos ajuda a ser observadores e adaptar a conversa. Personagens: publicador e morador. O publicador começa com um assunto atual,
insegurança e notícias ruins. Depois percebe que o morador se preocupa mais com a família, então muda de assunto de modo natural. Publicador, bom dia. Estamos falando brevemente com os vizinhos sobre como manter a calma quando as notícias são preocupantes. Morador, sim, tudo está muito difícil, mas o que mais me preocupa é criar os filhos hoje. Publicador, entendo. Na verdade, esse assunto é ainda mais pessoal para muitas famílias. Publicador, embora eu tenha começado falando das notícias, talvez seja mais útil falar de algo relacionado à família. Morador, sim, isso me interessa mais. Publicador, a Bíblia tem princípios que ajudam a ensinar valores e a manter uma boa comunicação em casa. Publicador, por exemplo, há um princípio que incentiva escutar antes de responder. Morador, isso faz falta, principalmente com filhos adolescentes. Publicador, exato. Se o senhor permitir, em outra ocasião posso mostrar um texto bíblico bem breve sobre escutar com paciência. Morador, está bem, pode passar outro dia. Publicador, muito obrigado. Na próxima vez podemos ver uma única ideia: como a Bíblia ajuda a melhorar a comunicação familiar. Morador, tudo bem. O publicador não ficou preso ao tema que tinha preparado. Ele escutou a preocupação real do morador e mudou para um assunto mais interessante para ele. Isso mostra tato, interesse pessoal e adaptabilidade. Designação: testemunho informal. Use uma das verdades do apêndice A da brochura Ame as Pessoas. A lição 9.5 nos ajuda a mostrar empatia e continuar uma conversa anterior. Personagens: publicadora e colega de trabalho. A conversa acontece durante uma pausa. Em uma conversa anterior, a colega disse que se sentia cansada de tantos problemas. Publicadora: Ana, outro dia fiquei pensando no que você disse, que às vezes parece que o mundo não tem solução. Colega: sim, eu me sinto assim. A gente trabalha, se esforça, mas sempre aparece outro problema. Publicadora: eu entendo. Uma verdade bíblica simples me ajuda: Deus tem o propósito de acabar com o sofrimento. Colega: a Bíblia diz isso mesmo? Publicadora: sim. Uma ideia central da Bíblia é que o reino de Deus vai trazer justiça e paz para a terra. Publicadora: não é só uma frase bonita, Jesus ensinou a orar pedindo que esse reino viesse. Colega: eu gostaria de acreditar que isso vai acontecer. Publicadora: eu entendo. Quando a gente vê tantos problemas, às vezes é difícil confiar. Publicadora: se quiser, outro dia eu mostro um texto bem curto que explica o que esse reino vai fazer pelas pessoas. Colega: sim, eu gostaria de ver. Publicadora: perfeito. Não vou tomar muito do seu tempo. Comentamos só alguns minutos em outra pausa. Colega: está bem. A publicadora não força a conversa nem usa um tom frio. Ela lembra o que a pessoa disse antes e responde com uma verdade bíblica que combina com sua preocupação. Isso torna o testemunho informal natural e empático. Designação: encoraje um estudante da Bíblia que está lutando contra um vício. A lição 12.4 nos ajuda a encorajar com paciência e fortalecer a confiança em Jeová. A meta não é repreender o estudante, mas ajudá-lo a ver que ele não está sozinho. Personagens: publicador e estudante da Bíblia. O estudante está lutando contra um vício e se sente desanimado por causa de recaídas. O publicador quer encorajá-lo com carinho, sem minimizar a gravidade do problema. Estudante: às vezes acho que não vou conseguir mudar. Já falhei várias vezes. Publicador: obrigado por me contar isso com sinceridade. Deve ser muito difícil lutar contra algo assim e ainda se sentir decepcionado. Publicador: mas o fato de você querer continuar lutando mostra que seu coração não desistiu. Estudante: mas eu me sinto hipócrita estudando se ainda tenho essa luta. Publicador: Jeová não espera que você lute sozinho.
Ele valoriza seu desejo de mudar e pode dar forças passo a passo. Publicador. O importante é não se esconder de Jeová, mas se aproximar ainda mais dele quando se sentir fraco. Publicador. Que tal se nesta semana nos concentrarmos em uma meta pequena e concreta? Estudante. Como qual? Publicador. Identificar um momento em que a tentação fica mais forte e preparar antes o que você vai fazer, orar, ligar para alguém de confiança ou sair do lugar. Estudante. Isso parece mais realista. Publicador. Sim. Jeová pode ajudar você a vencer essa luta, mas vamos passo a passo. Publicador. E cada avanço, mesmo que pareça pequeno, conta muito para Jeová. O publicador escuta, reconhece a dor do estudante e não o trata como um fracasso. Também o ajuda a definir uma meta prática e o encoraja a depender de Jeová. Assim se demonstra paciência e carinho, qualidades essenciais para fazer discípulos. Passamos agora para nossa vida cristã. Esta semana aparece a parte Necessidades locais. Como essa sessão pode variar de congregação para congregação, vamos preparar uma forma espiritual de aproveitá-la. Essa parte geralmente trata de assuntos que ajudam a congregação local. Pode ser uma necessidade relacionada à pregação, assistência às reuniões, unidade, limpeza espiritual, pontualidade ou apoio entre irmãos. O importante é escutar essa parte como uma ajuda de Jeová, não como simples informação. Uma boa atitude seria nos perguntar: o que Jeová quer me ajudar a perceber por meio desta parte? Talvez o conselho não se aplique a todos da mesma maneira, mas todos podemos procurar uma aplicação pessoal. Se escutarmos com humildade, essa sessão pode fortalecer muito a congregação. Enquanto a necessidade for apresentada, podemos fazer 3 perguntas. Primeira, que princípio bíblico está sendo destacado? Segunda, como posso colaborar com os arranjos da congregação? Terceira, que pequena mudança posso fazer esta semana? Essas perguntas evitam que escutemos de forma passiva. Elas nos ajudam a transformar a informação em ação espiritual. Se a necessidade estiver relacionada à pregação, poderíamos revisar nossa regularidade e preparação. Se estiver relacionada à unidade, poderíamos cuidar das nossas palavras e evitar comentários negativos. Se estiver relacionada a apoiar outros, poderíamos pensar em alguém para encorajar esta semana. Um comentário geral, se houver participação, poderia ser: essa parte me lembra que Jeová cuida da congregação de modo prático. Ela me incentiva a não ouvir os conselhos como algo para outros, mas a me perguntar o que eu posso melhorar. Necessidades locais é uma demonstração do cuidado de Jeová. Ele não dá apenas alimento espiritual geral, mas também ajuda específica conforme o que a congregação precisa. Se escutarmos com humildade, a congregação será fortalecida e continuará unida. Chegamos agora ao estudo bíblico de congregação. Esta semana estudamos o capítulo 3, sobre Abraão, chamado o pai de todos os que têm fé. Primeiro faremos um resumo amplo e depois responderemos às perguntas principais. O capítulo apresenta Abraão vivendo em Ur, uma cidade próspera, mas cheia de idolatria. Embora muitas pessoas praticassem a religião falsa, Abraão foi diferente. Sua fé em Jeová cresceu até ele se tornar um exemplo para todos os que querem confiar em Deus. Desde os dias de Noé, o mundo havia mudado muito. A religião falsa tinha se espalhado, e até alguns membros da família de Abraão tiveram ligação com a idolatria. Nesse ambiente, Abraão precisava decidir se seguiria a maioria ou se continuaria leal a Jeová. Abraão não nasceu com uma fé perfeita já formada. Sua fé cresceu à medida que ele aprendia sobre Jeová, meditava nas promessas dele e obedecia. Isso nos anima, porque a nossa fé também pode crescer com o tempo. Jeová disse a Abraão que saísse da sua terra e dos seus parentes. Isso não foi fácil, porque Ur era uma cidade confortável e organizada. Mas Abraão e Sara estiveram dispostos a deixar conforto, segurança e familiaridade para obedecer a Jeová.
Jeová não contou a Abraão todos os detalhes do destino desde o começo. Ele disse que Abraão deveria ir para a terra que Jeová lhe mostraria. Isso exigia fé, porque Abraão precisava obedecer antes de ver claramente todo o caminho. Jeová fez um pacto com Abraão e prometeu que dele sairia uma grande nação. Também prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão passou a fazer parte de um propósito muito maior do que podia imaginar. O mundo tinha ficado cheio de idolatria e religião falsa. Embora depois do dilúvio só existisse a adoração verdadeira, com o tempo muitos deixaram a Jeová. Abraão vivia numa cidade onde se adoravam deuses falsos. Abraão deu um magnífico exemplo de fé. Ele não se conformou com o que a maioria fazia nem seguiu a idolatria do ambiente. Decidiu confiar em Jeová e obedecer a ele, mesmo quando isso exigia sacrifícios. Abraão tinha fé. Não era uma fé superficial, era uma confiança que o levava a agir. Por isso a Bíblia o chama de pai de todos os que têm fé. É possível que Sem tenha ensinado Abraão sobre Jeová. Sem viveu muitos anos e foi testemunha de acontecimentos importantes, como o dilúvio e o início das nações. Se Abraão o conheceu, pôde aprender muito com a experiência e a fé dele. Depois do dilúvio, Noé chamou Jeová de o Deus de Sem. Isso indica que Sem respeitava profundamente a Jeová e a adoração verdadeira. Seu exemplo pode ter influenciado Abraão. Abraão entendeu que Jeová julga a maldade e salva os que lhe são fiéis. Por isso rejeitou a idolatria de Ur e se esforçou para andar com Deus. Ele não permitiu que a maioria moldasse suas convicções. Devemos imitá-lo porque também vivemos em um mundo que não serve a Jeová. Às vezes teremos que ser diferentes, mesmo que isso provoque rejeição. Abraão nos ensina que vale a pena ir contra a corrente para permanecer leal. Abraão recebeu uma mensagem de Jeová. A Bíblia diz que o Deus da glória apareceu a ele. Isso deve ter fortalecido muito a sua fé, porque ele viu o contraste entre o Deus vivo e os ídolos sem vida de Ur. Jeová disse que Abraão deveria sair da sua terra e dos seus parentes. Também disse que ele deveria ir para a terra que Jeová lhe mostraria. Isso exigia obediência imediata e confiança numa direção que ele ainda não conhecia por completo. Ur era uma cidade próspera, com conforto, comércio e casas bem construídas. Abraão e Sara já não eram jovens, e deixar uma vida estável deve ter sido um grande sacrifício. Além disso, naquela cultura, separar-se dos parentes podia ser visto como uma grande perda. Eles tinham que decidir o que levar, o que deixar, como organizar os rebanhos e como cuidar da família. Também precisavam pensar em Tera, pai de Abraão, e em Ló. Obedecer a Jeová exigiu planejamento, fé e muito esforço prático. Podemos imaginar a família reunida fora da cidade, com animais, pertences e servos prontos para partir. Talvez todos olhassem para Abraão quando chegou o momento de seguir em frente. Deixar Ur significava deixar conforto para trás, mas também significava se aproximar mais do propósito de Jeová. Alguns se mudam para lugares onde há mais necessidade de publicadores. Outros aprendem um novo idioma ou ampliam seu ministério. Como Abraão e Sara, estão dispostos a abrir mão de conforto para servir melhor a Jeová. Abraão se estabeleceu por algum tempo em Harã, provavelmente por causa das circunstâncias da família. Ali Jeová continuou a abençoá-lo. Isso nos ensina que obedecer a Jeová pode envolver etapas, ajustes e paciência. Abraão não abandonou sua fé porque o caminho teve pausas ou mudanças. Ele continuou esperando a direção de Jeová. Isso nos anima a não ficar desesperados quando nosso serviço a Jeová exige espera. Jeová prometeu que Abraão se tornaria uma grande nação. Também prometeu que todas as famílias da terra seriam beneficiadas por meio dele. Esse pacto ligava Abraão ao propósito de Jeová de abençoar a humanidade. Jeová abençoou Abraão com bens e servos. Isso não significa que todos os servos de Deus receberão riquezas.
mas mostra que Jeová dá o necessário para cumprirmos a vontade dele. Abraão atravessou o rio Eufrates em direção à terra que Jeová lhe mostraria. Esse momento marcou a entrada em vigor do pacto com Abraão. Foi um acontecimento importante na história do povo de Deus. Jeová prometeu que a descendência de Abraão tomaria posse daquela terra. É possível que Abraão tenha relacionado essa promessa com a descendência prometida no Éden. Aos poucos ele pôde entender que Jeová o estava usando em um propósito muito maior. Abraão construiu altares e invocou o nome de Jeová. Isso mostra gratidão, adoração e desejo de honrar Jeová na terra que ele havia mostrado. Também é possível que ele desse testemunho a outros sobre o Deus verdadeiro. Hoje sabemos muito mais sobre o reino de Deus. Sabemos que ele já governa no céu e que Jesus Cristo é a descendência prometida. Também sabemos que esse reino em breve acabará com este sistema mau. Estamos decididos a imitar a fé de Abraão. Isso envolve estar dispostos a fazer sacrifícios, obedecer a Jeová e valorizar cada privilégio de serviço. Se fizermos isso, mostraremos que somos verdadeiros filhos da fé de Abraão. Ur era uma cidade próspera, com comércio, casas confortáveis e um grande zigurate dedicado ao deus Lua. Abraão e Sara deixaram para trás uma vida que podia parecer segura e atraente. Isso torna a obediência deles ainda mais impressionante. O dia em que Abraão atravessou o Eufrates se tornou uma data importante na história bíblica. Mais tarde, nessa mesma data, ocorreram acontecimentos relacionados à libertação de Israel e à refeição noturna do Senhor. Isso nos lembra que Jeová cumpre seus propósitos com precisão. Aprendemos que Jeová guia seus servos passo a passo. Também vemos que ele recompensa a fé e cumpre suas promessas mesmo depois de muitos anos. Jeová não apenas pede sacrifícios, ele também abençoa e sustenta os que confiam nele. Podemos nos perguntar: estou disposto a deixar comodidades para servir melhor a Jeová? Obedeço mesmo quando não conheço todos os detalhes? Valorizo meus privilégios espirituais como Abraão valorizou os dele? Um comentário poderia ser: Abraão me ensina que a fé verdadeira não espera ter todos os detalhes para obedecer. Ele saiu de Ur porque confiava em Jeová, e isso me anima a colocar a direção de Jeová acima do meu conforto. Outro comentário poderia ser: este capítulo me ensina que Jeová guia com paciência e cumpre suas promessas passo a passo. Embora Abraão não entendesse todos os detalhes, Jeová o incluiu em um propósito maravilhoso. Abraão se tornou o pai de todos os que têm fé porque confiou, obedeceu e esteve disposto a fazer sacrifícios. Sara também mostrou fé ao acompanhá-lo numa vida diferente da que conheciam. O exemplo deles nos incentiva a confiar em Jeová mesmo quando o caminho envolve mudanças. Nesta preparação, vimos que os figos bons representam corações que aceitam a correção de Jeová. Também desenvolvemos 10 joias, preparamos designações práticas e analisamos como aproveitar necessidades locais. Por fim, resumimos o capítulo sobre Abraão e respondemos suas perguntas principais. A reunião deixa uma ideia muito prática: Jeová valoriza quem reage com humildade. Os figos bons voltaram para Jeová de todo o coração, e Abraão obedeceu mesmo sem conhecer todos os detalhes. Se unirmos essas ideias, veremos que Jeová abençoa os que se deixam guiar. Que esta preparação ajude você a participar com mais confiança e a aproveitar melhor a reunião. Se alguma parte ajudou especialmente, você pode ouvi-la novamente e transformar a ideia em uma resposta com suas próprias palavras. Assim o estudo não apenas é ouvido, ele se transforma em ação espiritual. Obrigado por acompanhar esta preparação estendida da reunião Vida e Ministério Cristão de 10 a 16 de agosto de 2026. Você pode pausar, revisar e anotar as ideias que o ajudem nos comentários ou nas designações. Que Jeová abençoe seu estudo, sua participação e seu serviço.